após ter ido comida e bebida em Siló, estando ali Eli, o sacerdote, sentado numa cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo ao Senhor dos exércitos: se a tua benignidade atenderes, para que a aflição da tua serva de mim te lembrares, e a tua serva não te esquecereis, e lhe dareis um filho varão ao Senhor, darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Fecha teu olho. Aleluia. Amado Deus, soberano Pai que está no céu, Tu és santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Pai, eis aqui o teu vaso, eis aqui a tua escolhida. Senhor, de mim não sou ninguém, derrama toda a minha carne por terra, que nesse momento, ó Deus, só o teu Espírito venha agir neste lugar. Que cada palavra, Deus, saindo da minha boca, seja da boca de Deus. Deus, nesse momento, cada coração, o Senhor começa a trabalhar na mente, no coração, para que nós possamos, ó Deus, entender o que o Senhor quer falar nesta noite, neste lugar. Porque cada um, ó Deus, que veio aqui, ó Pai, nesta noite, para ouvir a sua voz, foi porque o Senhor trouxe até aqui. Porque da nossa vontade, ó Pai, não estaríamos aqui, mas Tu trouxe, Pai. Então fala, Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero assim começar, a pregação desta noite, agradecendo a Deus, já quase pro final do ano, por mais um ano de vitória, que o Senhor tem nos concedido. Hoje já está dia 13, vai fazer 7 meses que não ministro mais a palavra do Senhor. Então eu estou muito feliz, porque o Senhor me chamou de novo, tocou no coração do servo dele, e aqui estou para ministrar mais uma vez a palavra do Senhor, E eu creio que da minha boca não vai sair nada, mas da boca de Deus, o que você veio buscar nesta noite, você não vai voltar vazio, porque o Senhor está neste lugar. Desde o momento que nós ponhamos a planta dos nossos pés por aquela porta, o Senhor já está te abençoando, porque você escolheu nesta noite o lugar certo e a hora certa, porque Deus tem nesta noite uma bênção para mim e para você. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Sou muito feliz com o Senhor. E essa palavra, nesta noite, Deus colocou no meu coração. Ontem, vendo a palavra de Deus, quando abri a Bíblia, Deus falou nessa palavra. Samuel, A oração de Ana. Ana orou ao Senhor. Ana fez um voto ao Senhor. Ana creu no Senhor. Ana creu no Pai. Amém? Glória a Deus. A oração é a chave de tudo. Noite quer falar comigo, quer falar com você. Muitas vezes a gente acha que o pregador sobe até aqui para falar a mensagem que Deus mandou ele falar. Mas Deus já está falando comigo. Deus já começou a falar comigo neste lugar. Porque aquela mulher, irmão, Ana, vou explicar bem para você entender. Ana e Penina eram mulheres de um varão. Ana era estéril. Não sei se você já conhece a história dele. Ana era estéril, não podia dar filho. Penina tinha filho. E Ana era tribulada por não ter filho. E Penina vivia, na nossa palavra, zombando da outra, que é a esposa, que não poderia ter filho. Era estéril, madre cerrada, não tinha filho de jeito nenhum. Todo ano ele subia para a cidade para adorar, para louvar o Senhor. Hoje eu e você temos a oportunidade de estar na casa do Senhor. Segunda, estamos dormindo. Terça não tem. Quarta, tem um culto. Quinta não tem. Sexta, oração. Sábado, culto dos adolescentes.
e ela cumpriu. E Deus primeiro cumpriu com ela. Porque Deus é fiel, igreja. Quando Deus quer te abençoar, Ele abençoa de tal maneira que você nem acredita. O que é impossível para mim, para você, para Deus não é nada. Ele faz assim, irmão. Ele derrama do céu todas as bênçãos sobre o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. E aquela mulher foi abençoada. Aquela mulher gerou um filho. Possa eu, mãe, possa Luzia que está esperando o bebê, a alegria que está na Luzia, alegrar-se esperando nascer Emanuele, ali preparando o enxoval, e aquela mãe que chorava tanto já não chora mais de tristeza. Aquela mulher, a outra que humilhava, a Penina humilhava aquela mulher já não era mais humilhada, porque ali estava nascendo uma criança que foi pedida em oração, pedida em choro, em gemido inexprimível, aquele gemido que comove o coração do Pai. Se você está precisando nesta noite comover o coração do Pai, comece a clamar, comece a chorar, se derrama na presença do Pai, porque Ele está neste lugar. Porque a palavra de Deus é sincera. E aonde tem um ou dois, ali eu estarei. Nós não estamos só em um, nós somos uma multidão, né? E Deus está neste lugar. Os anjos do Senhor começam a passear neste lugar. Se você não tem palavra, mas a tua lágrima, Deus manda um anjo colher esta noite e levar até o trono da graça. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher foi muito abençoada. A palavra de Deus diz que ela teve mais filhos, ela teve mais filhas. Aleluia. Você já imaginou uma pessoa que era humilhada, de repente Deus abençoou aquela mulher de tal maneira que aquela mulher se encheu de filho, de bênção, de vitória. É assim que Deus quer trabalhar na nossa vida. Se não é um filho que você está pedindo nesta noite para Deus, o que é que você está pedindo para Deus? Não precisa contar para Ele, Cristiano. Não, conta para Deus. Ele está bem pertinho de você, Ele está do teu lado, Ele está te ouvindo. Porque enquanto nós estivermos por aqui, Ele está aqui no nosso meio para nos abençoar, para nos dar vitória. Porque Ele esteve lá onde estava Ana. Ele esteve lá naquele lugar, abençoado, chamado casa de Deus, casa de oração. Ele esteve lá ao lado dela e cumpriu. Aquela mulher orou, aquela mulher chorou, aquela mulher se derramou na presença do Pai e o Pai cumpriu o desejo do seu coração. E Deus quer fazer do mesmo jeito, né? Peguei uma mulher simples, uma pessoa simples como eu e você na Bíblia hoje. Uma mulher simples que foi abençoada por Deus, porque ela orou. Mas agora vamos falar de uma pessoa especial. Uma pessoa que deu a vida por mim e por você. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Agora, adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o rosto, orando, dizendo: Meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou dormindo. E disse Pedro então: Nenhuma hora pudesse orar e vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está, na verdade está pronto, mas a carne está fraca. Aleluia. O próprio Jesus, Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, quando sentiu-se na agonia, quando sentiu-se precisando de falar com o Pai, separou-se num lugar, colocou o seu rosto no chão, orou ao Pai, porque Ele sabia tudo o que ia vir. Eu e você não sabemos o que vai acontecer. E Ele sabendo o que ia acontecer, Ele sendo santo, Ele buscou a presença de Deus. E ali Ele pediu para os discípulos orar juntamente com Ele. Quando Ele voltou, na agonia, no choro, no desespero, o que Ele achou lá? Os discípulos dormindo. Muitas vezes acontece conosco, né? Nós precisamos de oração, nós estamos precisando da bênção. Meu Deus, eu preciso disso, Deus me dá isso, Deus, eu preciso daquilo. Mas esquecemos do principal, que é dobrar o nosso joelho, se derramar na presença de Deus.
você vai ver o Samuel que Deus vai te dar. Amém, igreja? Glória a Deus. É assim que Deus quer nos abençoar. É assim que Ele completa a vitória na vida de cada um, minha, sua, de todos os jovens, crianças, adolescentes. Aleluia. Deus tem uma vitória para cada um nesta noite. Comece a pegar a sua. Não sei qual é que você precisa. Eu sei que eu preciso. E é assim que Deus trabalha. É assim que Deus quer eu e você. Deus quer nós orando, buscando compromisso com Deus. Eu comecei a assumir um compromisso com Deus. Passei vários meses sem estar com esse compromisso com Deus. Mas Deus tem me despertado. Deus tem me levantado. Porque quando Deus escolhe um escolhido dele, jamais ele deixa cair. Você pode até balançar para lá e para cá, mas não cai uma folha da árvore se o nosso Deus não permitir. Não cai um fio da vossa cabeça nem da minha se o nosso Deus não permitir. E aqui estou eu. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus de Samuel. O Deus de Ana, que orou ao Senhor. Que esta palavra nesta noite venha servir para despertar de mim até vocês. E primeiro ela vem para cá, ela corta aqui em mim primeiro. Eu também preciso de buscar mais a presença de Deus, de ouvir mais a palavra de Deus, de aprender mais de Deus. Toda segunda tem culto, toda segunda tem ensino, toda sexta tem o dia que o Senhor voltar, o dia que o Senhor nos arrebatar, o dia que você vai cantar o hino da vitória. Não vai ser aqui na terra não, seu descanso, nem o meu, vai ser na glória. Aleluia. Lá sim, irmão, que vai ser alegria. Glória a Deus. E eu agradeço muito a Deus por esse ano. Deus tem me abençoado meus filhos. Deus cuida de nós. Deus cuida da igreja. Diz o pastor, não sei qual dia da semana, não sei se foi domingo, que essa igreja é abençoada. E é abençoada. Essa igreja é unida. É unida. Nós vemos tudo que acontece na igreja. É união. Sabe por quê? Porque é uma família, né? E essa família, a qual a irmã veio lá do Paraná e está aqui também, soltada aqui, né? A família abençoada da Igreja Batista Emanuel. Aleluia! A qual faço parte, eu e você. E o Senhor, eu e você e meus filhos, né? E meu genro. Graças a Deus, Deus nos colocou aqui, aonde nós temos aprendido a palavra de Deus a cada momento. A cada dia que a gente vem no culto, é um culto diferente. Quando a gente põe a planta dos pés ali, a gente já começa a sentir o cheiro suave. Sabe que cheiro é esse? É o cheiro de Deus. É o cheiro suave, então não sei se você está sentindo. Ele está planejando aqui, ó, está andando por você. É um cheiro muito bom. É um cheiro de bênção. É um cheiro de salvação. Aleluia. Que nesta noite você começa a pensar. Se Deus falou com você nesta noite, já começa a praticar a oração. Desde agora. Já começa a praticar a oração. Não sabe orar? Eu não sei orar. Chora. Dobra seu joelho e começa a glorificar a Deus. Começa a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nesse ano na sua vida, em todos os anos que já passaram, e por tudo que Ele ainda há de fazer, porque Ele tem bênção grande em 2012 para nós, para mim, para você. Aleluia. Você crê nisso? Dê glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Ele está aqui, Ele espera nós glorificarmos. Toda a glória, toda a honra sobre o Senhor. Quando você abre a sua boca, que você glorifica, que você diz aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, Ele está aqui, irmão, está recebendo. Porque diz que os anjos louvam a Deus 24 horas. Eles não param de dizer que o Senhor é santo.
é esse que vai te levar a morar com Deus para sempre. Aleluia. Esse mundo é uma tribulação. Tudo aqui é uma tribulação. Tudo aqui é vaidade. Tudo vai passar. Mas a minha salvação e a sua não passa. Amém, glória a Deus. Porque nós vamos morar com Deus. Quando você faz um voto a Deus, você tem que cumprir. Não faça um voto a Deus que você não possa cumprir. Tem que cumprir. Ana prometeu dar Samuel. Para todo sempre. A casa de Deus, a obra de Deus. Ela deu. Ela foi abençoada com mais filhos. Amém? Entenda bem para você ver. Tem 5 anos que eu moro aqui. Há uns 7 anos atrás, peguei uma enfermidade na garganta. Várias pessoas me conhecem esse testemunho, porque várias vezes eu falei. E um dia, orando a Deus, fiz um voto a Deus. Vou contar para você que um voto faz na vida de uma pessoa. Fiz vários exames, nada dava. Mas Cristiana tinha perdido 30 quilos. Você sabe que ela é bem magrinha, né? Eu tinha perdido 30 quilos. Eu não conseguia mais comer. Para passar uma água, eu tinha que beber uma água igual bebe um café. Fiz um voto, Senhor. Lá eu dirigi um culto de louvor de 17 componentes. Enchi essa frente aqui. Falei, Senhor, se o Senhor me curar. Isso eu passei 2 anos assim. Eu tive que ter prova. Eu tenho até outro exame, que não deu nada, não tinha nada, mas não passava nada na minha garganta. Eu já não conseguia mais cantar, e eu prego a palavra de Deus já tem 12 anos, desde que o Léo nasceu. Então está com 13 anos. Não conseguia mais falar no amor do Senhor, se pregar, né, nada. E ali, falei, Senhor, se o Senhor me curar da minha garganta, o Senhor sabe que eu te louvo, né, dirige esse grupo de louvor, é da Igreja Batista Nacional, né? Se o Senhor me curar, Senhor, eu faço um voto, Senhor. Eu vou cantar um louvor junto com o grupo, e olha que a igreja lá é de 300 membros, junto com o grupo Água Viva, lá no meio, de joelho. E para honra e glória do Senhor, já faz mais de 4 anos que o Senhor me curou pela segunda vez da mesma enfermidade. Glória a Deus, igreja, palmas bem forte, porque você merece. Aleluia. Glória a Jesus. Deus é bom. Você viu o que é um voto? Eu só contei para você por causa que hoje a pregação foi sobre um voto. Um voto que Ana fez e recebeu e pagou. Quando você for fazer um voto, faça um voto bem feito. Um voto que você possa pagar. Não faça igual eu. Jesus teve misericórdia de mim, Ele me curou de novo. Glória a Deus. E de vez em quando, assim que eu venho pregar ou Deus tem uma oportunidade, eu falo. Porque foi um milagre, igreja. Eu não sei o que eu tinha, mas hoje eu como até carne inteira, se for possível, passo na garganta e vou embora. Amém? Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para glorificar. Tudo que Deus fez na minha vida é para a honra e glória dele. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o recado de Deus nesta noite. Oração. Começa a orar ao Senhor. Começa a pedir. Começa a falar com Deus nesta noite. Você não sabe orar? Chore. Ele está neste lugar. Aleluia. Ele deu uma vitória muito grande para aquela mulher. Ele deu uma vitória muito grande para o filho dele, levou ao céu. E ele está aqui no nosso meio nesta noite para te abençoar. Naquele dia, na hora da aflição, na hora do desespero, Jesus Cristo, ali no Monte dos Oliveiras, ali ele orou, Pai, Pai, Pai.
Santo, Jesus, que eles façam um compromisso sério, que eles venham honrar esse compromisso até a tua volta, Jesus querido. Muito obrigado, Jesus, por tudo, Senhor. Eu te agradeço, Deus, porque tu és bom. Jesus é bom demais, igreja. Aleluia. Glória